O subconsciente é também a base secreta da consciência corpórea. Caiu a palavra para você. O subconsciente é também a base secreta da consciência corpórea. Então, por aí já se vê que a consciência corpórea é de natureza instintiva, automática, habitual, porque a base dela não é a supraconsciência, com sua rapidez, com sua luz absoluta, mas o subconsciente, com sua confusão, com sua falta de luz, com sua primitividade. Então, para que a consciência corpórea ganhe luz e ganhe percepção de poder ser instrumento de uma verdade maior, ela tem que ser também clareada, reeducada, ampliada, iluminada. O subconsciente deve admitir para dentro de si a consciência mais alta e a luz da verdade. Então é interessante, porque alguém pode dizer, bom, então consegui que a minha mente penetrasse lá e visse todas as coisas e está mais ou menos arrumado. Então parece que foi feito. Não, diz ele. O subconsciente deve admitir para dentro de si, quer dizer, voluntariamente se abrir a. Não ser fragmentado, despedaçado e depois então botar lá a luz. Deve admitir para dentro de si, quer dizer, voluntariamente se pontificar para receber. A consciência mais alta é a luz da verdade. Então nada adaptado, nada diminuído. Então exigência, uma super exigência, né? E antes ele falou, se consciência e luz não forem trazidas para dentro do subconsciente, então não poderá haver nenhuma mudança. Que as mudanças no subconsciente e assim as mudanças de nossos hábitos vitais só podem ser conseguidas se a luz penetra no subconsciente. Fora isso, nada é feito, definitivamente. Controles podem se estabelecer, e coisas regidas por vontade, mas isso não é mudança real. É como se a gente funcionasse como um interconector. Foi isso que ele falou, não é? A razão e a mente são os intermediários entre o supraconsciente e o subconsciente. É isso mesmo. Só mais dois pequenos. Só se a mente estiver silenciosa nada corre assim como a gente quer, não? Só se a mente estiver silenciosa é que o subconsciente pode ser esvaziado. O que tem que ser feito é expulsar todo o velho ignorante estofo não yógico do subconsciente. Yoga quer dizer o que passa diante da consciência yógica, da consciência que quer a verdade, a luz, clareza, ordem. Então, para o subconsciente então, tem que ser esvaziado. Isso só pode acontecer, diz ele, se a mente estiver silenciosa. Se a mente puder opinar
e dizer, não, isto presta, não, isso é de minha vovó, por favor, não toque nisso, porque não vou me desprender disso não. Assim, boto numa caixinha aqui, não vai incomodar a ninguém. Pode deixar comigo, não tem problema. Aí, nada é feito. Nada é feito. Ou é ou não é. Também silenciosa, tem que olhar as coisas, tem que dizer, bom, está levando tudo embora, mas não tem jeito. Se é para mudar mesmo, então não tem jeito. Não posso guardar nada. Eu digo, vovó, é de certa região emocional, afetiva, mas pode ser também, não sei, meu doutorado, não, que trabalhei 30 anos para conseguir aquela tese, e comi sacrifícios, não, e não sei fiz o quê. Ela vai embora a coisa, não. O que tem que ser feito é expulsar todo o velho ignorante estofo não yógico. Óbvio, para o yogi não existe nem vovó, nem doutor. Porque são valores que não têm lugar na consciência mais alta. São convenções, são etapas de vida humana não consciente. Então é expulsar tudo isto para estar limpo e assim poder oferecer à luz da verdade um chão limpo, uma região limpa, clareada. Quer dizer, o que nós podemos ser é muito, mas não é gratuitamente que se pode se aproximar do muito que nós podemos ser. Último trechinho. Se o subconsciente for esvaziado, isso significa que você chegou além da consciência comum e o próprio subconsciente está preparado para ser um instrumento da verdade. Se o subconsciente for esvaziado, isso significa que você chegou além da consciência comum. E o próprio subconsciente está preparado para ser um instrumento da verdade. Então, se o subconsciente realmente receber a luz da verdade, se tornar o berço da verdade, como disse no início, então, a partir daí, vamos dizer, automaticamente, não é mais um ideal que você tem, não é mais uma aspiração que nutre você em seus movimentos, mas automaticamente o que você faz, pensa, anda, come, dorme, fala, silencia, entende, não entende, tudo é verdadeiro. Tudo é uma manifestação da verdade, automaticamente. Então vemos como, assim, toda essa avaliação está falha, porque a gente diz, mas ele falou isto, ele fez isto, como que podia? Estamos longe. A mente julgou a partir de coisas estabelecidas, convencionadas. Nada. Nada. Se a gente
chegar a isso um dia, será realmente uma nova humanidade, né? É uma outra vida, realmente, uma outra coisa. Penso nesse aforismo de Sri Aurobindo, quando ele diz: Deus é tão grande que ele pode consentir em ser fraco, sempre quando for necessário. Que todos os nossos critérios de perfeição ou força ou que for tudo um balão que vai enfia o alfinete e murcha. Deus é tão grande que ele pode consentir em ser fraco, sempre quando for necessário. Sempre que for necessário. Que Deus, mesmo sendo fraco, não deixa de ser Deus. A qualquer momento ele pode reassumir a sua, porque ele é verdadeiramente, além de ele ser tudo. Então, óbvio que ele pode ser em qualquer estado e qualquer tipo de manifestação entrar e ser isto, mas não deixa de ser Deus por isso. Então todas as avaliações são como que falsas idealizações e não tem nada a ver. Como falei, se então fôssemos tão verdadeiros que do subconsciente somos verdadeiros, então qualquer coisa também, doença, morte, engano, se houver, qualquer coisa, desmaio, não seria um sinal de fraqueza, mas seria sempre a comunicação da verdade naquele momento. Então, não teria nenhuma coisa que não fosse verdade, nenhuma coisa que especialmente seria verdadeira. E até agora avaliamos tudo assim falsamente. Cobramos da pessoa. É tudo enganoso. Foi ontem, num dado momento, ou antes de ontem mesmo, que falamos sobre a necessidade de destruir o que se viveu para poder avançar, alguma coisa nesse sentido. Então, sobre isto, quer dizer, nós não falamos exatamente disto, foi uma outra coisa e alguém lembrou, não, que existe Sri Aurobindo uma palavra sobre isto. Então, essa palavra foi colocada entre os textos Oração e Meditação. Destruição é a primeira condição de progresso. O homem que não destrói suas formações de si mais baixas não pode ascender a uma existência maior. Destruição é a primeira condição de progresso. Quer dizer, é uma condição de progresso. Então, sem destruição não se pode progredir. Mas eu disse não só uma condição, mas a primeira. Então, primeiro limpar o terreno, depois pode construir novamente. Se constrói por cima daquilo que já existe, então isso não vai se sustentar.
O homem que não destrói, não devem ser os outros que destroem as nossas formações, mas nós temos que ter a força de nós autodestruirmos as nossas próprias formações, de nós, nossa maneira de ser, nossa maneira de ver, de pensar, de avaliar as coisas. O homem que não destrói suas formações de si mais baixas não pode ascender a uma existência maior. Durante algum tempo eu comentei os textos Om e escrevi sempre sobre. Então quero ler isso também. Reencontrando as palavras de Sri Aurobindo, acima citadas, e por mim anotadas em 1970, logo me vem à mente o trecho de uma carta de Sunil Bhattacharya, o músico do ashram, que publicamos na Ananda 50, e da qual transcrevo a seguir o que é substancial, o que, além de merecer ser reexperienciado de tempos em tempos, sempre revela novos aspectos quando colocado em outros contextos. Então vem um trecho da carta de Sunil. A gente se correspondeu durante um tempo com bastante intensidade. Você estava inteiramente certo, diz ele, quando escreveu, no começo de sua carta, que devemos rejeitar em grande parte o que somos, a fim de nos tornarmos o que queremos ser. Você estava inteiramente certo quando escreveu, no começo de sua carta, que devemos rejeitar em grande parte o que somos, a fim de nos tornarmos o que queremos ser. É bem verdade que temos de nos desfazer de nossos, abre aspas, cis, fecha aspas, seres, estados de ser, passados, a fim de crescermos e caminharmos em direção a outros maiores. É dado à mente humana aderir e permanecer cercada por seus próprios limites, toda fechada e protegida contra a visão de luzes distantes. É dado à mente humana, diz ele, aderir e permanecer cercada por seus próprios limites, toda fechada e protegida contra a visão de luzes distantes. Nos espontâneos crescimentos naturais, nunca lamentamos a perda de cis passado. O bebê tornando-se criança não lamenta ter deixado de ser bebê. A criança se tornando adolescente não lamenta não ser mais criança. É natural, é óbvio. Que não pode levar tudo consigo, mas a caminhada é de um estágio para outro. E aí, então a experiência ensina a visão mais profunda que naturalmente o estágio de criança inclui o estágio de bebê, não é uma troca. O adolescente tem em si a criança e o bebê, o adulto tem tudo isso em si. Então não precisa como que exteriormente manter-se agarrado a isto, porque interiormente possuímos o que deixamos atrás. Senão nós nem poderíamos estar no novo estágio, se isto não fosse a nossa posse. Então, os espontâneos crescimentos naturais, nunca lamentamos a perda de cis passados, estágios passados, mas no crescimento espiritual o fazemos, às vezes. É nossa própria ignorância. Esta ignorância é nosso constante companheiro, excetuando-se os momentos quando somos um com o nosso mais íntimo. Ele cita Sri Aurobindo Savitri em momentos quando nossas lâmpadas interiores estão acesas.
Então eu leio mais ou menos a carta toda. Você estava inteiramente certo quando escreveu, no começo de sua carta, que devemos rejeitar em grande parte o que somos, a fim de nos tornarmos o que queremos ser. Nós podemos tanto dizer o que queremos ser, o que devemos ser. Queremos é mais, porque concordamos com o que devemos ser. Mas, às vezes, somos impelidos. Progresso é estar pronto a cada minuto para abandonar tudo o que se é e tudo o que se tem, a fim de avançar no caminho. Aí então, outra vez, volta para o começo, não? Destruição é a primeira condição do progresso. As coisas se correspondem perfeitamente. E como que completando isto, a palavra da mãe, você se erguerá livre de todas as amarras e, em vez de avançar penosamente sob o peso das circunstâncias que a natureza impunha a você e que você devia suportar e carregar se não quisesse ser esmagado por elas, você pode caminhar ereto e firme, consciente de seu destino, mestre de sua vida. Você se erguerá livre de todas as amarras. E, em vez de avançar penosamente sob o peso das circunstâncias que a natureza impunha a você e que você devia suportar e carregar se não quisesse ser esmagado por elas, você pode caminhar ereto e firme, consciente de seu destino, mestre de sua vida. O notável aqui é querer ser livre de todas as amarras. Todos nós temos as amarras e todos sentimos necessidade, às vezes com muita força, de sermos livres disto. Mas a questão é justamente aqui, quem pode unicamente tirar as amarras é você. Não tem ninguém que possa fazer isso. Então não olhe para ninguém querendo que ele tire de você o que só você pode tirar. Quer dizer, sua mudança de consciência, seu assumir seu destino, assumir a sua pessoa, assumir os seus defeitos, assumir suas necessidades, que for preciso. Ou assumir sua submissão, quando for preciso. Mas executar voluntariamente, livremente. Nesse momento você é mestre das coisas. Não é mais impelido. Então eu escrevi o seguinte sobre isto. Interessante. Há um ano, janeiro, fevereiro de 86. Deixa eu ver a data da... Não, é de janeiro mesmo. Então, comentário meu. Sabemos que são fases inevitáveis e necessárias para nos crescer e amadurecer, sermos um indivíduo ego, rodeado por e em combate competitivo ou defensivo, ou em simpática afinidade com outros indivíduos egos. Um ser natural, inteiramente criatura, em meio à pulsação de uma poderosa vida universal com seus elementos, ritmos, processos, fenômenos e condicionamentos impositivos, e ainda um ser
social grupal, parte do grupo humano e, mais especificamente, de um corpo e aparato social restritivo e fortemente determinador. Leia mais uma vez, não li bem. Sabemos que são fases inevitáveis e necessárias para o nosso crescer e amadurecer, sermos um indivíduo ego rodeado por e em combate competitivo ou defensivo ou em simpática afinidade com outros indivíduos egos. Um ser natural, inteiramente criatura, em meio à pulsação de uma poderosa vida universal, com seus elementos, ritmos, processos, fenômenos e condicionamentos impositivos, e ainda um ser social grupal, parte do grupo humano e, mais especificamente, de um corpo e aparato social restritivo e fortemente determinador. Uma pequena unidade, cada um de nós, energética, cercada, penetrada, incessantemente influenciada e mesmo decisivamente remexida pelo imenso mar de energias variadas que habitam e formam este cosmo. Sabemos que nossa única segurança não está naquilo que forçosamente nos tornamos e neste momento representamos, mas no que somos substancial e essencialmente, o que somos em nossa realidade interior, pois é lá onde existe nosso ser verdadeiro, nosso corpo real, e é a sua vida e evolução que são as próprias fontes impulsionadoras e poderes direcionadores do que constitui nossa vida e nosso ser de superfície. Se quisermos, pois, chegar à unidade e totalidade de nosso ser, e é somente através disto que poderemos viver e ser o que o texto inicial da Mãe diz, teremos de adotar com fidelidade e executar em vida escrupulosamente a verdade da integridade de dentro e fora, interior e exterior, como Sri Aurobindo nos mostra, quando diz: então o conhecimento desse si interior iniciador, de onde partem os impulsos, com a percepção acurada do si instrumental exterior e do papel exercido por ambos em nossa autoconstrução, que temos de descobrir. Então a questão da mãe foi se erguer livremente, assumir destino, ser mestre da vida. Qualquer circunstância, sempre não dominar fisicamente, mas dominar com sua consciência. E assim, não tem escravidão se você consente ativamente com o que lhe é colocado. Então eu digo, primeiro, que o estágio natural de cada um de nós, de qualquer pessoa, é ele ser um indivíduo ego. O ego é a falsa individualidade, que compreende a existência, sua existência como a mais importante no mundo, a sua pessoa como a mais importante, a mais interessante do mundo, e que vê tudo cercando a ele, e em um relacionamento ou positivo, de afinidade, simpático, ou então agressivo, hostil, ruim, etc. E tudo resolve-se nesses termos. Eu, meu, e o outro, as outras coisas.
Isso é o estado natural e tem que ser, senão a gente não caminharia. Se a gente não teria esta autoconcentração inicial para se alimentar, se construir, se defender, se fazer a si mesmo. Mas se ficamos nisto, então ficamos sempre no combate e sempre na luta. E mesmo quando temos muito poder e podemos dominar os outros, vem o dia em que a posição se inverte e você é dominado e é derrubado. Parece que são leis do universo, da vida. Então eu digo, nisto então não há nenhuma segurança. Mas a única segurança está naquilo que somos substancial e essencialmente dentro, onde está nosso corpo real. E é de lá que vêm os poderes, os impulsos direcionadores do que constitui nossa vida e nosso ser de superfície. Então, se quisermos ser este mestre da vida e nos erguer livres, não é pela aquisição de mais e mais poder, e mais armas, e mais força de abafar os outros, ou atrair e prender a nós os outros. Mas é apenas pela vida dentro e de dentro para fora, como Sri Aurobindo se expressa uma vez, quer dizer, uma vida que reúne interior e exterior, quer dizer, onde a unidade se faz entre aquilo que somos dentro e o que vivemos fora. Num equilíbrio, como já sabemos, progressivo, que não poderia ser nunca estático, mas teria que ser progressivo. Este fogo que exige sempre de novo a destruição do que somos, para avançar para outros estágios. E para chegar então ao conhecimento disto, Sri Aurobindo diz uma formulação maravilhosa. Então, o conhecimento deste si interior iniciador, quer dizer, as iniciativas, os começos, a fonte de tudo que somos está dentro, não está fora. Mas, simultaneamente, com esse conhecimento do si interior iniciador, devemos ter a percepção acurada, quer dizer, exata, minuciosa, objetiva, do si instrumental exterior. Então aí uma grande decepção para a nossa beleza mais ou menos bem arrumada externa e nosso fascínio sobre, etc., e nossa riqueza intelectual, emocional, que somos. Nada é por si, ou só é tanto quanto uma árvore e uma formiga dentro do cosmos. E a não ser que isto sirva de instrumento para uma consciência maior, e uma força maior, que vê como que o plano do mundo e saiba, ou sabe seu lugar no meio disso, sua função, seu movimento, é desinteressante para a natureza nos manter, por assim dizer. Somos inúteis. Só consumidores, ou só prolongadores, vamos dizer, talvez então nosso filho, quem sabe, vai fazer o passo um dia. Nesse sentido, somos interessantes, assim, para levarmos no mínimo a possibilidade adiante física de alguém mais tarde assumir o que nós não assumimos. Mas, na verdade, cada um de nós é destinado a ser um agente no tudo, no todo, e o seu ser externo com toda a sua eventual riqueza ou determinação muito particular, peculiar, talento, dote, desenvolvimento, nada é do que uma indicação, vamos dizer, de trabalhos possíveis serem executados por esta pessoa, exclusivamente, em prol do todo, não em prol da pessoa. Então, por isso diz,
é o conhecimento do si interior, iniciador. Ele tem o conhecimento, lá está. Ele sabe nos dirigir. Sempre para mim impressionante e tão claro a caminhada de grandes pessoas. Pensa Vincent van Gogh ou... Quer dizer, que caminhada assim perigosa, assim fora do comum e inexplicável, não? Como um homem pode fazer uma tal caminhada de vida? Não foi escolha consciente do senhor Vincent van Gogh, mas foi seguindo, percebendo, não entendendo, mas seguindo, até o fim. Quer dizer, algo dentro dirigindo, algo dentro comandando. Todos os grandes são assim, todos eles. Uma coisa bem clara. E eles têm então o poder, vamos dizer, de seguir, de se entregar. Sem ser um poder consciente nesse sentido, mas não podem fazer outra coisa a não ser seguir, obedecer. Então o si iniciador dentro deles é muito forte. Mas ao mesmo tempo, de nós é exigido agora, além do conhecimento desse si iniciador, interior iniciador, a percepção acurada, quer dizer, fria, objetiva, minuciosa, do si instrumental exterior. Quem sou eu exteriormente? O que é que eu posso oferecer? Onde posso servir? Não onde eu quero, desejo, onde é a conjuntura da época, onde a necessidade exterior, na África tem fome, então vou me jogar para lá e vou lá ajudar, etc. Não é por aí, não. Com os melhores fins filantrópicos e humanitários, não é por aí, não. Isso são coisas que minha alma não inventou. As coisas que alguma mente inventou e seguindo padrões morais, éticos da época. Mas unicamente tentando saber o que me é colocado de dentro de mim. E aí, então, pegar isso. Ora, é interessante, se me admira como eu disse depois, é o conhecimento desse si interior iniciador com a percepção acurada do si instrumental exterior, iniciador, instrumental, e do papel exercido por ambos em nossa autoconstrução que temos de descobrir. Então tem uma terceira coisa ainda. Quer dizer, a questão não é só sermos os servidores. Nós somos... o quê? Somos um ser. Esse ser deve se tornar pleno, inteiro, maduro, total, integral, puro, profundo, vasto, tudo mais. Então, tudo isto acontecerá quando seguimos, então, esta indicação de dentro e quando nos consideramos exteriormente não mais como dono do mundo e dono das coisas, ou como vítima do mundo ou vítima das coisas, que é a mesma coisa do outro lado negativo, mesma faixa, mas como um instrumento existindo para servir ao que for preciso. Mas então, simultaneamente com essa percepção do que vem de dentro, esta percepção de si como instrumento, esta alerta constante, essa vigilância, o que desta maneira vem para mim que me faz eu crescer para a divindade, para a totalidade, para aquilo que originalmente, essencialmente, eu sou e devo oferecer. E certamente no momento que alguém chega a isto, o fato, vamos dizer, do nascimento X, cidade Y, pais de tal filiação, pai é assim, tal temperamento, mãe é essa, aquela, e irmãos, ou situação social, que estudou,
se casou, se namorou, se mexeu, se ficou doente, não tem nenhuma importância. Foram circunstâncias apenas, circunstâncias que fizeram com que você pudesse caminhar. Fora isso, é nada. E assim também a morte um dia. É uma circunstância. Então, na educação, não? Com toda proteção e todo acolhimento que a criança na família deve receber. Sem isso, ela não pode harmoniosamente crescer. Mas o que os pais deveriam, que ninguém faz, ou talvez um ou outro, mas deve ser muito raro realmente, deveria já ver nela esse destino que é de cada um e prepará-la para isso. Prepará-la para o parto de seu si maior, de seu eu maior. E não fazer dela o eternamente acorrentado à tua família, à tua carne, à tua... que não presta para nada. Presta, como digo, enquanto ela está em estágio de ninho, de precisar desta proteção. E é óbvio. Fora isso, é uma amarra. Se ela tiver a força, um dia ela destruirá a amarra, mas é uma amarra muito forte. Poucos conseguem isso. Estamos às vezes com destruição, voltamos ao primeiro pensamento. A dar passos. É bem verdade que temos de nos desfazer de nossos sis passados a fim de crescermos e caminharmos em direção a outros maiores. É dado à mente humana aderir e permanecer cercada por seus próprios limites, toda fechada e protegida contra a visão de luzes distantes. Nos crescimentos, nos espontâneos crescimentos naturais, nunca lamentamos a perda de sis passados. Mas no crescimento espiritual, o fazemos, às vezes. É nossa própria ignorância. Essa ignorância é nosso constante companheiro, excetuando-se os momentos quando somos um com nosso mais íntimo. E ele cita Sri Aurobindo Savitri em momentos quando nossas lâmpadas interiores estão acesas. Então, o certo seria estar sempre com as lâmpadas acesas interiormente. Então, a ignorância não seria nosso companheiro. E eu juntei a esta reflexão duas palavras também sobre progresso. Ele diz: mantenhamos flamejando em nosso coração o fogo do progresso. Mantenhamos flamejando em nosso coração o fogo do progresso. Aí já está tudo dito. Para progredir, precisa jogar as coisas no fogo. O fogo consome. Fogo do progresso. Uma imagem perfeita. Não tem um gelo de progresso. Aí... a palavra já não anima. E depois, a mãe muito decisiva, não? Sempre em tudo. Muito clara. Progresso, 2 pontos. Estar pronto a cada minuto para abandonar tudo o que se é e tudo o que se tem, a fim de avançar no caminho.
progresso, estar pronto a cada minuto, qualquer minuto, para abandonar tudo o que se é e tudo o que se tem. Então, nós fazemos uma seleção. E, como falei ontem, não, isso aqui é... Quando diz esvaziar o subconsciente de seus conteúdos. Tirar tudo. Então, dizendo, não, isso aqui é uma lembrança tão cara. Não interessa a ninguém sabe fazer nada com isso. Vou guardá-la. Não vai pesar nem um pouquinho. Já. Então, aqui, mesma linguagem.